Bom dia a todos. Quem tiver alguma pergunta, colegas, as perguntas serão feitas ao final, mas quem quiser antecipar e já escrever alguma coisa ali no chat, fique à vontade. Bem-vindos todos. Bem, vamos dar início? Vamos dar início, então, ao nosso evento de hoje. O meu nome é Cristiane Catarina, eu estou aqui na substituição da coordenação do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Nós temos uma grande honra em receber aqui para o nosso tema. Nosso tema é a responsabilidade dos servidores nas contratações públicas, né? E nós temos uma grande honra em estar aqui com o procurador Johnny Prado. O procurador Johnny é procurador coordenador de licitações e contratos no município de Porto Alegre, é Master of Law pelo INSPER, é mestrando em Direito Público pela Escola de Direito de São Paulo, da FGV São Paulo, pós-graduado em Regulação e Concorrência pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, é especialista em Direito Constitucional, é coordenador acadêmico da área de Direito Administrativo da Escola Superior de Direito Municipal, na CSDM, autor do livro Nova Lei de Licitações e Contratos, da editora Saraiva, foi membro da Comissão Especial de Infraestrutura, Parcerias Público-Privadas, Concessões, Licitações e Desestatização da OAB do Rio Grande do Sul. É uma grande honra, o nosso colega, procurador, professor, escritor dos livros exatamente nessa área, né? Nosso colega Johnny Prado. Muito obrigada pela presença de todos, já estamos com quase 120 pessoas, e eu passo a palavra de imediato ao colega Johnny Prado, que vai fazer a exposição, e ao final nós faremos um debate com perguntas. Reitero que quem quiser pode deixar as perguntas no chat, mas ao final da exposição, que terá em torno de 45 minutos, faremos então após as perguntas. Bem-vindo, colega Johnny Prado, a palavra é sua. Obrigado, Cris. Obrigado, Cristiane. Obrigado a todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui no nosso centro de estudos. Queria agradecer o convite feito pela Karen e agora nossa coordenadora em substituição. É um enorme prazer para debater esse tema que é tão polêmico, que instiga tanta curiosidade, né? A gente pode verificar, né, Cris, pelo tanto de inscritos, pela diversidade até tive a curiosidade de pedir para a coordenação do CEDIM a lista dos participantes e realmente de variada ordem, né? Bastante servidores de outras esferas, isso me deixa bastante contente de debater esse tema, não só no meio jurídico, não só para procuradores, não só para advogados, porque de fato é para esse público que a gente precisa falar um pouco mais. E quando eu conversando com a Karen sobre o tema e decidi falar desse tema desafiador, que é a licitação e contratos e a responsabilidade dos servidores em licitações e contratos, veja que são dois temas que sozinhos eles são polêmicos e importantes e que chamam a atenção, né? Acho que nada tem se discutido tanto no campo do direito administrativo como a nova lei de licitações e contratos, até pela mudança regulatória, e ao mesmo passo que nos últimos tempos a discussão sobre a responsabilização do servidor público tem se tornado um tema muito debatido e a gente vai explicar mais à frente o porquê. E há umas semanas atrás, umas 2 semanas, eu fui chamado na OAB para dar uma palestra sobre esse tema. Era um tema mais específico ainda do que esse aqui, era sobre a responsabilidade do servidor público na nova lei de licitações e contratos. E aí surge a ideia da Karen, da gente fazer aqui também para os nossos servidores. E tanto lá quanto aqui, eu fiz uma proposição de não debater especificamente ou não necessariamente
as mudanças, as introduções da nova lei de licitações e contratos, ou da lei especificamente na responsabilidade dos servidores. E aí você já vê as pessoas com uma cara de ué, né? Então, você me chamou aqui para falar de responsabilidade de servidores nas licitações e agora me diz que não vai falar sobre isso? Não, não é bem assim. A gente vai falar, vai fazer um caminho inverso. Vamos debater o que é a responsabilidade do servidor, o que o cenário institucional de responsabilização dos servidores, o que se discute no direito sancionatório hoje sobre responsabilização de servidores gerou de impacto na nova lei de licitações e contratos. Então, a gente faz um caminho inverso para depois entender o porquê que a responsabilização do servidor público vai ser de algum ou de outro modo. Isso porque a responsabilização do servidor ou a responsabilidade do servidor na atuação em licitações e contratos, ela não é algo estanque, né? Ela não difere de outras formas de responsabilização. Existe ali, com certeza, regras específicas nas licitações e contratos que a gente vai verificar ao final, mas ao fim e ao cabo, ela é uma construção do que se discute e de responsabilidade, de um cenário institucional que a gente vem vivendo, de um cenário político e social que a gente vem vivendo. Então, eu proponho a vocês que a gente inicie o debate contando um histórico dessa responsabilidade do servidor perante os órgãos de controle, perante a sociedade, para depois chegar nas introduções que a nova lei de licitações e contratos vai promover. E isso ocorre até, só para finalizar essa introdução um pouco mais ampla, para explicar para você o porquê que nós vamos seguir esse ciclo, porque toda norma, meus caros, ela traz consigo uma marca inafastável da sua temporalidade. Tanto na sua feitura, né? A norma ela é feita conforme a sociedade reclama uma resposta, como a sua aplicação no tempo, ela difere conforme uma visão criativa de quem interpreta a lei ou de quem aplica a lei. Então, se a gente analisar o PL que se transformou em nova lei de licitações, o PL 4253 de 2020, que foi o que acabou se tornando a nova lei de licitações, mas ele é um substitutivo de uma lei do Senado de 2013, que substituído por um projeto de lei da Câmara dos Deputados em 2017. Eu aposto com vocês que a aplicação do primeiro... acho que tem alguém com áudio aberto. Bom, se fosse aprovada a lei em 2013, eu aposto com vocês que a aplicação dessa lei no tocante à responsabilidade do servidor seria uma. Se ela tivesse sido aplicada em 2017, ali bem no final dos escândalos de corrupção, da transição dos governos e daquele clamor público por combate à corrupção, enfim, ela teria uma outra aplicação. E ela, sendo aprovada em 2021, como ela foi no final de 2020, ela vai ter uma aplicação totalmente diferente da Lei 8666. Então, é importante a gente traçar esses cenários e entender o momento em que essas normas foram criadas. A Lei 8666 surge em 93, em um momento que existia pouquíssimas normas que se preocupavam com responsabilidade do gasto público, com responsabilidade dos servidores públicos, tinha poucas normas sobre contratações públicas, e aí aquela questão que eu disse para vocês da temporalidade. Se você parar para analisar, a lei de improbidade administrativa também tinha esse mesmo foco de ser um baluarte da moralidade, de trazer moralidade para a gestão pública, e ela foi criada em 92. Em 93 vem a lei de licitações, e se você fizer um paralelo, a lei de licitações agora vem em 2020,
e a lei de improbidade, a reforma da lei de improbidade, trazendo um olhar totalmente diferente para a lei de improbidade, também veio em 2021. Ou seja, a ideia de microsistema de responsabilização, ele anda totalmente junto. Ele não consegue andar dissociado. Então, você tem a Lei 8.666 e a Lei 8.429 de improbidade vindo num sentido de desconfiança do gestor, de excesso de burocracia, de engessar a atuação, tirar a discricionariedade do gestor e gerar um engessamento da atuação da administração pública, visando, né, ou tentando ali, com esse excesso de formalismo, conter uma prática desenfreada e impune de gastos públicos. Esse estava na exposição de motivos, tanto da Lei 8.666 quanto da Lei de Improbidade na época. Agora, o problema é que essa promessa que tanto a Lei 8.429 quanto a Lei 8.666 fez para a sociedade, essa promessa de acabar com os gastos públicos, de acabar com a corrupção, todos nós vimos que ela não cumpriu, todos nós sabemos que ela não cumpriu. E ela não cumpriu, eu ouso dizer que ela não cumpriu porque ela foi num caminho inverso do que se precisaria caminhar. Não que gerar procedimentos, não que gerar isso que chamamos de burocracia não seja necessário. É necessário e o seu cumprimento também é necessário. Agora, o problema é que o excesso de burocracia, o sistema extremamente engessado e burocrático, ele é mais aberto à corrupção ainda. E o porquê disso? Porque quanto mais entraves você cria ao particular, quanto mais dificuldades você cria ao particular ou atuação administrativa, mais incentivos você dá para o mau servidor vender ou prometer, fazer uma promessa de vender facilidades para que ele desvie dessas dificuldades. Tem um livro muito bom que eu li recentemente, Cris, e demais colegas que eu recomendo bastante, que é embora seja um autor argentino, Héctor Mayral, ele trata bastante sobre essa questão da ligação entre a corrupção e o excesso de leis. E o livro chama As Raízes Legais da Corrupção, ou como o direito público, ao invés de combater, incentiva a corrupção. E o autor ele faz um paralelo, analisando a Argentina, né, ele atribui muito a crise argentina, a fuga de investimentos na Argentina, muitas questões de corrupção, a questão de insegurança jurídica de se investir na Argentina, a questão de insegurança por ter muita preferência às empresas que estão mais ligadas aos governantes. Os governantes geram um privilégio às empresas mais próximas a eles, e ele atribui muito a crise que a Argentina vive a esse cenário. E analisando ali, trazendo para o Brasil aquilo que ele escreve, a gente vê que muitas coisas ali também está presente, né? A insegurança jurídica, textos legais muito dúbios, a criação de várias leis sobre o mesmo assunto, que vão criando dificuldades para o particular entender, né, a atuação administrativa, e criando dificuldades para a iniciativa privada desenvolver a sua atuação, e gerando incentivos para que servidores públicos ou maus servidores públicos vendam essas facilidades. Então, esse paralelo é interessante, e o Brasil caminhou por esse caminho um bom tempo, gerando cada vez mais sucessivamente leis visando interferir na atividade administrativa, gerar burocracia e gerar um travamento da administração. A gente pode pensar, depois de um segundo momento, né, criado essas leis, criado esse cenário da Lei 8.666, o cenário
ali para meados dos anos 2000, 2010, em que há estouram alguns escândalos de corrupção e de todos os tipos, de todas as ordens políticas, de todas as esferas governamentais. Isso gera uma crise de credibilidade dos servidores públicos e da administração pública. E tendo em vista que muitos desses escândalos de corrupção eles foram praticados no bojo de contratações públicas, nas licitações, não só nas licitações, como a gente vai ver mais à frente, na minha visão, onde mais acontecem desvios de recursos e onde mais acontece gastos desenfreados, e os gastos desenfreados não entendidos apenas como corrupção, mas também como erros executivos, aditivos contratuais, enfim, eu acho que é na indústria do aditivo que acontece mais o desperdício de recursos públicos do que na licitação propriamente dita. Mas voltando, como esses escândalos de corrupção eles aconteceram em âmbitos de licitações e contratos, existiu um pé atrás muito grande com a sociedade, da sociedade com a licitação, com os processos de licitação. E, infelizmente, com os servidores públicos. Houve uma criminalização da administração pública, uma criminalização absurda dos servidores. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe, todos nós aqui, se entrarmos no Instagram, no Facebook, ainda hoje vai ter uma postagem de algum amigo da gente falando mal do servidor, falando que o mal do país é o servidor público, enfim. Então, essa crise de credibilidade gerou um excesso de controle em cima da administração e um excesso de controle em cima dos servidores. E se nós temos os vilões, né, definidos ali quem são os vilões, que são os servidores públicos, que é a administração, em contrapartida a gente tem que ter heróis, né? E alguns heróis foram surgindo para salvar o país desses vilões. Alguns agentes políticos tentando se eleger faziam promessas de combate à corrupção, e isso acaba, com a ascensão deles ao poder, acaba gerando uma inflação normativa, né? Como a gente disse acima, como Hector Amaral já adiantou, essa inflação, essa crescente norma sobre o mesmo assunto gera uma dificuldade de identificação do conteúdo, né? O que está regendo aqui essa situação? Qual é a norma que rege aqui essa situação? E um excesso de controle do servidor em licitações e contratos, isso é muito grande. A gente vê muitos municípios lançando normas sobre combate à corrupção, normas sobre fiscalização de contratos, se sobrepondo até a Lei 8666, se sobrepondo à Lei 14133, normas de sistemas de compliance, enfim, variada ordem de normas de combate à corrupção foram surgindo no Brasil. Nada contra a regulamentação que tente dar mais eficiência na fiscalização contratual, como eu disse, eu acho que é um dos grandes problemas da administração, mas isso gera uma insegurança normativa excessiva de saber qual a norma ali regendo aquele caso. Isso gera um excesso de burocracia a mais, isso gera um excesso de judicialização, de intervenção dos tribunais de contas na administração pública e gera uma morosidade de decisão, uma indecisão de decisão, uma indecisão, né, política e administrativa, e de modo que vão se criando cada vez mais leis de combate à corrupção sem você preparar o servidor, sem você prepare aquele servidor para que ele aplique a lei. Então, você cria controladorias, órgãos de controle, atribui novas funções de controle a esses agentes, à procuradoria, enfim, a fiscais de contratos, sem trazer consigo um sistema
para que eles apliquem essas normas, sem trazer consigo um cenário para que eles apliquem essas normas, sem trazer uma especialização desses sujeitos. E o que tudo isso gera, meus caros? Isso gera um estímulo cada vez maior para que tanto os particulares quanto o gestor exerçam uma pressão para aquele servidor de ponta, aquele servidor que está aplicando a licitação em contratos, descumpra as normas, descumpra os procedimentos das próprias normas que eles criaram. Gera uma situação um pouco esquizofrênica em que a sociedade faz uma pressão para que políticos criem normas mais rígidas de combate à corrupção. Eles criam essas normas atribuindo cada vez mais funções de controle aos servidores. Os servidores aplicam essas normas e aí os particulares e os gestores começam a fazer uma pressão para que os órgãos de controle não apliquem essas normas que eles próprios criaram. Então, esse excesso de normas, esse excesso de normatividade gera um risco que se tem verificado de uma ausência de normatividade da administração na aplicação das licitações, porque cada vez mais os gestores fazem pressões para que não se apliquem as normas das licitações, cada vez mais se tem um ódio ao processo de licitação, que aquilo só serve para travar, para complicar, e isso gera um risco de que gestores cada vez mais começam a atuar com a sua própria, pela sua própria visão, pela sua entenda que a sua decisão para aquele caso é melhor do que o que a lei pensou para aquele caso. E não só gestores, não só agentes políticos, e não só a inflação normativa foi um grande problema, como o excesso de controle dos tribunais de contas, dos juízes, dos promotores, também a boa reputação dos controladores gerou um excesso de controle. A sociedade tem uma empatia muito grande com os órgãos de controle e não tinha como ser diferente, porque quem é contra quem combate a corrupção? Vira e mexe, o Tribunal de Contas publica, né, notícias de que gerou uma economia de $500 milhão, gerou uma economia de quase $1 bilhão no ano passado. E primeiro que a gente não tem muito o controle, né, de como esse cálculo é feito. Então, se a gente pensa numa licitação que o TCE paralisou a licitação, ficou ali parado durante um tempo e depois ele descobre que depois ele decide que pode seguir a licitação. Isso é a coisa mais comum que tem para acontecer, que ele decide que não tinha corrupção ou que não tinha desvio ou que não tinha superfaturamento. Nesse caso, a gente contabiliza essa economia feita pelo TCU, a gente atribui um prejuízo do TCU. Então, enfim, esses cálculos são todos muito, muito vazios, mas que geram uma empatia muito grande da sociedade com esses agentes controladores, por conta disso, porque eles são sujeitos responsáveis por acabar com a corrupção, são sujeitos responsáveis por evitar que os agentes públicos gastem, né, o agente municipal gaste de forma superfaturada, de forma desvairada, e também porque tem uma ideia de que o Tribunal de Contas ele é composto só por pessoas técnicas. Na administração nós temos políticos e os seus apadrinhados, e no Tribunais de Contas nós temos técnicos, pessoas que sabem do assunto, pessoas que estudaram o assunto e que vão agir de forma imparcial. Quando a gente sabe que nem sempre é assim, as decisões, quanto mais você sobe na escala dos tribunais de conta, menos técnica talvez seja a atuação desses agentes políticos. E um último problema sobre o controle exercido sobre pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, é que o controle ele é realizado por meio de tipos muito abertos, né? O que é homem médio, o que é o administrador médio, o que é dever de honestidade, o que é lealdade, o que é diligência adequada. A gente não sabe muito bem o que são esses critérios e tudo cabe dentro desses critérios, né?
professora Juliana Palma, que até que veio falar aqui no Cedinha há alguns meses, algumas semanas, ela tem um texto que eu acho brilhante, que ela faz uma coleção de todos os julgados do Tribunal de Contas em que ele aplicou o administrador médio. E aí depois enfim, ela faz ali, colaciona as emendas, né? O administrador médio faria isso, o administrador médio teria essa diligência, o administrador médio saberia minimamente de economia, o administrador médio conseguiria fazer esse cálculo contábil. E ao final ela traz um administrador médio que deveria ser CEO da Microsoft, de tanta habilidade que o sujeito deveria ter às luzes do entendimento do Tribunal de Contas, que não faz sentido ele estar ganhando o que os servidores públicos ganham nas administrações municipais. Então, você abre muito espaço para que os administradores, ou os controladores, na verdade, o Tribunal de Contas, ele substitua a atuação por uma ideia dele. Então, a escolha política pela escolha do administrador. Eu lembro de um caso específico, enfim, que um secretário municipal de um outro município, ele aprova uma contratação, como secretário de governo, ou seja, só dá o start da licitação para promover uma propaganda sobre a reforma da Previdência. O promotor não concordando muito com... Enfim, depois vai o trâmite, todo o trâmite necessário, se contrata uma empresa de propaganda, a empresa de propaganda faz essa propaganda, e quando essa propaganda vai ao ar, no intervalo do Jornal Nacional, o promotor acha a propaganda ruim, que não informa direito. E aí a petição inicial de improbidade é bem nesses termos mesmo, de que não informa a contratação, a propaganda não informa, ela desinforma a sociedade, bibibi, blá, blá. E como a contratação foi de 8 milhões de reais, ou quase 9 milhões de reais, ele pede o bloqueio dos bens e o ressarcimento de 9 milhões de reais saia do bolso de determinado prefeito que tinha um patrimônio conhecido como alto, e desse secretário municipal, e pede a indisponibilidade dos bens desses sujeitos. Então, veja, meus caros, imagine você inicia uma licitação para fazer uma propaganda, a propaganda é feita sem o seu controle algum, né? Enfim, você não é publicitário, e depois você vê o seu patrimônio indisponível nessa monta por conta de que um agente de controle, um promotor de justiça, não gostou da propaganda, enfim, não achou que seria o caso daquela contratação. Então, tudo isso vem gerando nas licitações e contratos, na atuação administrativa como um todo, um medo muito grande, um cenário de inação. As pessoas tendem a não agir mais, tendem a ter medo de tomar decisões. É difícil você achar um servidor que queira tomar decisões criativas, muito por conta desse incremento de competências dos tribunais de contas. E não só os tribunais de contas, você vê que há um excesso, uma sobreposição de competências hoje em dia, que você não sabe nem a quem você vai responder. Então, às vezes o servidor faz um TAC com a Procuradoria ou com o Ministério Público, e aí o Tribunal de Contas vem e acha que também que deveria participar desse, ou também tem competência para responsabilizar o servidor. Eu lembro que na época da pandemia, quando a gente teve a questão do Covid, invariavelmente, a depender do cenário, do quanto maior a discussão, contratação de respiradores, então os valores muito, muito alto,
você tinha, e isso não é brincadeira, você tinha ação idêntica proposta pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e o Tribunal de Contas mandando, pedindo, requisitando informações. Então, esse excesso de controle, uma disputa muitas vezes de protagonismo pelos próprios agentes de controle, a gente teve a licitação do mercado público aqui, que eu gosto de citar como exemplo, porque houve uma briga entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas para ver quem ia paralisar a licitação. Então, esse excesso de controle também gera esse estado de medo e de excesso de responsabilização para a administração pública e para o servidor. E aí, no caso específico das licitações ou dos contratos administrativos, não só o excesso de pessoas querendo te punir ou podendo te punir, como o excesso de armas apontadas para você. Se a gente pensar numa contratação direta, o servidor ele pode perder o cargo, ele pode perder a aposentadoria, ele pode ser condenado a restituir o erário, ele pode ser condenado a uma improbidade administrativa, restituir o erário com multa na improbidade administrativa, e agora com a nova lei de licitações incorporando o artigo 337-F no Código Penal, ele pode ter uma reclusão de até 8 anos. Simplesmente por ter aprovado ou por ter feito uma contratação direta. Então, olha o tanto de armas voltadas contra o servidor que está ali atuando em licitação e contratos, ele tem no seu dia a dia. Então, isso que já é debatido há um tempo no direito administrativo, enfim, num campo mais restrito aos juristas, que eu estou tentando trazer aqui para vocês, para todos os servidores, para a gente debater, gera o que a doutrina administrativista começou a chamar de administração pública do medo. E essa administração pública do medo, ela gera um excesso de prejuízos, né? A ausência de inovação, aquilo que a gente disse, dificilmente você vai ver até mesmo nós procuradores ou órgãos jurídicos de assumir responsabilidades em questões de inovação, de questões inovadoras, quando na verdade você deveria, em momentos de crise como o atual, gerar incentivos para que a administração atue de forma inovadora, que busque recursos em outros tipos de contratação, a não ser aquelas que geralmente já foi feito. Essa ausência de inovação faz com que a gente crie novas etapas, enfim, algumas, além da ausência de decisões, né, que se chamam de apagão das canetas, gestores com medo de decidir, e aí gera aquela morosidade na decisão, porque ou ele não decide, ou ele manda o processo para outro servidor, aí outro servidor manda para outro órgão, que entende que a competência é de outro órgão, aí manda para outro servidor, enfim, fica aquela tocando de lado os processos e não decide. Muitas vezes E bonito, tranquilo? Muitas vezes os servidores, eles... Acho que o Lourenço está com o áudio ligado. Obrigado, cara. Muitas vezes você... enfim, falando do apagão das canetas, né? Uma atribuição de não decidir. Quantas vezes a gente já viu de gestores preferindo que a empresa entre com a ação judicial, porque depois, se o juiz determinar que eu faço aquilo, aí eu faço aquilo sem arcar com a responsabilidade, ou seja, você atribui ao particular um dever de litigar, de judicializar, para que ele consiga algo que o próprio gestor já concordaria com aquilo. Isso gera uma questão de fuga dos bons servidores. A doutrina
a doutrina espanhola, enfim, a Argentina já vinha tratando disso há um bom tempo, da questão da fuga dos bons servidores. É difícil algum servidor querer assumir cargos de chefia, é difícil algum servidor querer assumir cargos de alta carga decisória, como é difícil também trazer da iniciativa privada bons nomes para ser secretários municipais, enfim. E isso gera um risco. Aqui não tem Aqui a doutrina tem falado disso. A gente, na minha visão, pelo menos, é uma questão mais pragmática enfim, uma questão mais teórica, na verdade, do que vivenciada na prática. Não tenho estudos que apontem que isso realmente acontece. Mas é uma questão de economia comportamental que fala da questão da seleção adversa, né? Então, se você tem a fuga dos bons servidores, se você tem um medo de colocar o CPF em uma contratação, enfim, todo mundo aqui já ouviu isso, né? Eu não vou botar meu CPF nisso, se você quiser decidir, você decida assim. Então, se as pessoas têm medo de colocar o CPF em decisões administrativas, isso geraria uma questão de seleção adversa, de que você só teria servidores que não tivessem em cargos estratégicos, aqueles que não tivessem muito apego ao seu CPF, ou aqueles que, em uma conta de chegada, seria mais vantajoso assumir o risco da corrupção ou de ser pego e exercer a corrupção. Você estaria trazendo mais pessoas propensas a ser corrompidas aos cargos de gestão, porque realmente não liga muito se vai ser pega ou não, ou se vai ser responsabilizada ou não. Isso, eu repito, é algo que se fala muito hoje em dia, que é um dos efeitos dessa administração pública do medo, mas que não sei se tem comprovações práticas concretas. Mas, enfim, fechando esse segundo momento dessa administração pública do medo, da responsabilização exacerbada dos servidores, surge um terceiro momento que eu acho que surge ali de um estopim, me parece que o estopim da administração pública do medo, que vira um pouco a chavinha, é o caso do Luiz Cancelheiro, acho que é o nome dele, era o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que até depois acaba recebendo o nome da lei do abuso de autoridade, que rapidamente, o caso dele se divulgam em todos os jornais, a própria Polícia Federal divulgou no site da Polícia Federal de que tinha descoberto escândalos de corrupção na Universidade Federal de Santa Catarina e me fugiu a palavra agora, quando um mecanismo de corrupção, enfim, na Universidade Federal de compra de vagas. E o escândalo de corrupção era de 80 milhões de reais e atribuía ao reitor da universidade a responsabilidade. Esse reitor foi preso, ele ficou, acho que 48 horas preso, e logo em seguida, quando é relaxada a prisão dele, ele acaba se suicidando. E parece que dentro do terno dele achou um bilhete que levaram minha vida quando levaram a minha dignidade. E 15 dias depois da morte desse reitor, a Polícia Federal arquiva o processo dele, porque não encontrou nenhum indício de que ele estava envolvido em qualquer corrupção. Então, veja, olha o nível que se chegou, o combate desvairado ao servidor público, o combate à corrupção, a responsabilização dos servidores públicos, que a partir daquele momento passou-se a botar um pé no freio, e aí surgem normas permitindo ou começando a discutir o direito dos servidores públicos de errarem. O que começou-se a se chamar de erro administrativo, possibilidade do erro administrativo, e a LINDB, né, a Lei 13.655,
que altera a LINDB, traz, acho que um dos grandes artigos mais importantes dela é o artigo 28, que traz essa cláusula geral do erro, dizendo que servidores públicos só podem ser punidos se atuarem com dolo ou com culpa grave, o erro grosseiro. Então, o erro do servidor público não pode ser punido de nenhuma forma, porque todos nós, meus caros, somos sujeitos a erros como seres humanos, e na administração pública, quando você exerce uma atuação de total incerteza, de total descoberta, de necessidade de arcar com volumes muito grandes, sem ter a estrutura disponível suficiente para isso, estar suscetível a erro é inevitável. Então, é inevitável que os servidores erram, e o erro administrativo não pode ser punido como se fosse uma corrupção. Veja que nesse caso do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, podemos interpretar que a delegada errou também. Então, ela também, seguindo a interpretação dela mesma, ela poderia ser presa por esse erro que depois tirou a vida do servidor. E, enfim, ela teve até uma sindicância instaurada e arquivada no mesmo dia, porque, enfim, não entenderam que ela errou na atuação dela. Então, a gente chega no terceiro momento, que é quando vem a reforma da LINDB, a lei do abuso de autoridade, e é aí que está inserido a nova lei de licitações e contratos, já nessa tendência de olhar o servidor público com um pouco mais de cuidado, um pouco mais humanizado, e entendendo que daqui a pouco eu não vou ter mais servidor público para trabalhar na administração, daqui a pouco a administração pública vai parar. E hoje em dia até existem muitos estudos tratando dos malefícios que as leis de combate à corrupção trouxeram, sobretudo para municípios menores ainda mais, de um travamento, de engessamento maior da administração pública e da fuga desses servidores. O grande problema é que a gente tem curado a questão legislativa, a gente tem trabalhado com a questão legislativa, mas quem interpreta a lei continua sendo aqueles agentes de controle superdotado de poderes. E o próprio Tribunal de Contas, né, na época da LINDB, exerceu enorme pressão para que a LINDB não fosse aprovada, que esse artigo 28 não fosse aprovado. E aí aqui eu fiz um levantamento de como o Tribunal de Contas da União tem interpretado esse artigo 28. O professor Carlos Ari Sundfeld, que é o autor da lei, ele brinca que a maior vantagem que a lei trouxe, enfim, o maior avanço que a LINDB trouxe foi que aumentou os modelos do Tribunal de Contas, trazendo a previsão de não aplicação da LINDB no caso concreto. Então, ele diz que aquele modelão dos tribunais de contas para punir o servidor, agora tem um capítulo falando dos avanços importantes que a LINDB trouxe, mas no caso específico, ela não se aplica por isso, isso e isso. É uma brincadeira que, me parece, tem um fundo de verdade. Existe um estudo que do início da vigência ali da LINDB, no fim de 2018 até o final de 2019, o Tribunal de Contas tinha analisado pelo menos 65 acórdãos sobre a aplicação desse artigo 28, que eu disse para vocês que dá direito ao erro administrativo, e em 45 dos 65 ele entendeu que, embora ele tenha direito ao erro, naquele caso o erro foi grosseiro. E aí você tem de variada ordem decisões, entendendo o que é erro grosseiro e o que não é erro grosseiro.
teve até um acordo no início de 2018, bem no início da Lindb, que o TCU interpreta o erro grosseiro como erro de diligência abaixo do normal, e essa decisão eu entendia como muito boa, porque ele abandona o administrador médio e traz para baixo do normal, ou seja, então se você tem uma diligência normal, se você tem uma diligência abaixo do normal, você ainda ok, mas se você erra muito abaixo do que seria normal, você ser responsabilizado. Mas ao longo do tempo, nesses últimos 4 anos, 5 anos, o TCU foi evoluindo e voltando cada vez mais a questão do administrador médio. Tem um outro argumento que o TCU ele trouxe, dizendo que a Lindbergh não poderia limitar a responsabilidade do servidor público na questão do ressarcimento ao erário. Isso ele faz uma interpretação do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, que fala de ressarcimento ao erário por questão de culpa ou dolo. Então, o Tribunal de Contas interpreta que a Lindbergh não poderia, quando a Constituição diz culpa ou dolo, a Lindbergh não poderia graduar o nível de culpa. O que é mais engraçado é que a lei orgânica do Tribunal de Contas da União faz uma limitação à responsabilidade dos agentes, dos ministros do TCU, dizendo que os ministros do TCU somente podem ser punidos quando agem com dolo. Ou seja, ele exclui até a culpa, coisa que a Lindbergh não fez. A Lindbergh apenas graduou a culpa. Mas eles, enfim, nesse julgado, nesse Lindbergh case, né, como chama o primeiro julgado sobre a Lindbergh, eles dizem que teria uma inconstitucionalidade ali, que uma lei ordinária não poderia fazer isso. Ontem surgiu enfim, vários sites especializados em licitações estavam publicando uma decisão do STF, que na verdade nem era de ontem, era do fim do ano passado, sobre uma decisão do STF que manteve uma condenação do TCU, o Acórdão 1148 de 2022 do TCU, que condenou o procurador-geral de um município X a ressarcir R$125 mil, era algo em torno de 125 mil, enfim, mais uma multa, por ter aprovado por ter dado um parecer favorável a um aditivo contratual. E ali, no julgado do Supremo, ele mantém a decisão do TCU, diz que não teve ilegalidade porque aferiu a Lei 8666, permitir dar parecer para aditivos, permitir aditivos quando a lei não permite, ou seja, quando não é caso disso, feriria a Lei 8666, e aí o procurador ele teria que ressarcir o erário nesse mesmo montante. Só que quando você vai, e eu fui analisar a decisão do Tribunal de Contas, eu até separei aqui, o Tribunal de Contas condena esse procurador e o secretário municipal, entendendo que eles não tinham agido com diligência média do administrador médio, porque porque permitiu o reajuste. Aí ele fala de reajuste quando na verdade é reequilíbrio, então o Tribunal de Contas erra também ali, mas enfim, permitiu o reajuste indevido de preços unitários de medicamentos em índices superiores àqueles permitidos pela Resolução 4 de 2015 da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Eu não sei aqui quem conhece a resolução ou a fundo todas as resoluções da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Eu confesso para vocês que eu não conheço. E no caso concreto, o servidor ele se defende, né, o procurador ele se defende dizendo que ele tinha atuado conforme a equipe técnica da saúde disse que aquele valor realmente era o valor devido de reequilíbrio,
e mesmo assim não não foi adotada a sua defesa, não foi atendida a sua defesa. O Tribunal de Contas entendeu que ele agiu sem o especial zelo que um servidor deve agir. Então, deveria conhecer ali as resoluções da CEMED. Eu separei alguns julgados aqui em que o Tribunal de Contas já analisou a questão do artigo 28 e eu vou falar aqui para vocês o que o Tribunal de Contas entende que é erro grosseiro. O Tribunal de Contas entende que é erro grosseiro na questão de terceirização. Então, se você admite a terceirização de um contrato integral, a diferença em que aquela empresa pagou para outra empresa, ou assim, houve uma terceirização, o que aquela empresa pagou para a empresa terceirizada que assume o serviço, essa diferença, eles entendem isso porque eles entendem que se essa empresa está fazendo por esse preço, o valor que você está pagando para essa e essa está repassando para essa, a diferença desse valor é o que você deveria pagar, entendeu? No mercado. Então, essa diferença deve ser ressarcida pelo servidor que autorizou a terceirização. Tem vários julgados, o Acórdão 13053 de 2019 trata dessa questão da terceirização e entende como erro grosseiro. Outro erro bem comum nas administrações municipais, inclusive aqui em Porto Alegre, é o pagamento de serviços continuados após o fim do contrato, ou seja, naquele momento em que o contrato acabou a vigência e aí depois vai ter uma renovação tardia, né? O contrato retroativo, o que for pago entre o fim do contrato ou a partir do fim do contrato, o Tribunal de Contas entende que se trata de erro grosseiro e deve ser ressarcido pelos servidores. Há tem uma tendência do Tribunal de Contas de não responsabilizar o gestor máximo do órgão. Geralmente é o servidor, tem uma. E até a nova lei ela traz essa questão de segregações de funções. Então, antes o que era a comissão de licitação, agora também se aplica para o agente de contratação, que é a questão de você só atua por exemplo, o superfaturamento fica para a responsabilidade do órgão demandante, não vem para o colo do agente de contratação. O agente de contratação só vai ser responsabilizado pela fase externa da licitação. O enunciado 8 do Conselho de Justiça Federal, do primeiro simpósio de licitações e contratos, ele traz bem essa questão do agente de contratação só ser responsabilizado em decorrência dos atos decisórios praticados por ele mesmo. E ainda traz até uma outra questão polêmica que eu vou tentar falar para vocês aqui rapidamente, que é quando o agente de contratação agir com base no parecer jurídico, ele estaria ali livre de responsabilidade. Ou deveria ser... Eu acho que dá tempo de eu falar um pouco dessa questão do parecer jurídico. Aí depois, Cris, eu vou falar um pouco, depois a gente abre o debate e a gente trata mais de casos específicos de responsabilização no caso concreto. A Lei 14.133, meus caros, trouxe uma inovação no artigo 10. Vou voltar atrás e trazer um histórico. De um tempo para cá, por conta dessa
Oi? Será que foi... Johnny, eu estou te atrapalhando ou foi só no meu que não aparece? Doutor, eu acho que o doutor Johnny caiu porque ele também não está aparecendo, acho que para todos. Não está aparecendo para ninguém, ok. Isso Vamos já fiz. aguardar, então. Vamos aguardar um minutinho, ele deve estar tentando voltar. Uhum. Vamos Fiz aguardar. contato com ele já, vamos ver. Bem na hora que ele ia falar do famigerado artigo 10 da lei, né? Isso é muito bom, que a gente ficamos todos na expectativa, né? De que logo o nosso palestrante volte a falar. Para aqueles que estão assistindo, então, vamos aguardar um pouquinho a conexão do Dr. Gianni Prado e já vamos preparando, né, as perguntas, enfim, alguns casos, né, para que a gente possa depois já conversar com ele. Ele deve estar voltando ali, né? Eu vou dar um aviso ali, aproveitar o tempo ali da Ângela no chat, né? Para fins de emissão de certificado, se pede que se coloque no chat o nome completo. Não sei se é só para as pessoas que não fizeram inscrição preliminar, mas por favor, coloquem ali. Caiu rapidamente ali Caiu rapidamente ali a conexão, o doutor Johnny Prado já vai voltar. Respondendo ali, a gravação vai ser disponibilizada, sim, né? Estamos gravando e vai sim, sim, teremos a gravação. Doutora Catarina, com licença. Vai ir para o canal do YouTube da PGM essa palestra, então depois nós enviaremos por e-mail aos participantes que vai estar no canal quando estiver pronto. Perfeito, obrigada. Vai estar então no canal do PGM a gravação, e todos vão receber. Eu vou aproveitar que o Dr. Johnny está tentando voltar à conexão e vou aproveitar esse momento para comentar a importância desse debate aqui para todos nós, tá? Porque alguém precisa começar a falar sobre isso, né? Nós tivemos um primeiro momento aí de licitações que estávamos todos aguardando, né? Sempre aguardando quem é da administração pública, né? Aguardando o que os órgãos de controle diriam, falariam, né? Como eles iriam controlar. Então, né? Aquilo que o Dr. Johnny falou muito bem, né? Da administração pública do medo, né? Era sempre o administrador fazendo e aguardando. Mas nós estamos num momento agora, especialmente com a LINTB, com a nova lei de licitações, em que a administração pública precisa erguer a sua voz, né? E dizer de como é difícil, né? Fazer a administração dessa forma, né? Quer dizer, há muito mais órgãos de controle do que aqueles que efetivamente estão fazendo o trabalho. Isso cria uma dificuldade, né? Principalmente com essas diferentes visões de controle, né? E essas diferentes formas de controlar. Mas é importante esse debate, né? Alguns podem pensar assim, bom, mas nós estamos falando e os órgãos de controle continuam, mas nem sempre é assim. O doutor Johnny voltou. Eu aproveitei, Johnny, já que foi interrompido ali, bem quando você ia falar do artigo 10, né? Que é o interesse de muitos, Sim. né? Mas eu comentei aqui nesse tempo sobre a importância dessa fala, né? A importância desse espaço para que a administração pública possa também manifestar a sua posição, dizer das suas dores, das suas dificuldades de administrar dessa forma, né? É um administrador e 10 controladores, cada um com a sua própria opinião, e a administração com medo de tudo isso, né? Assim também é muito difícil administrar. Então, agora, ainda que os órgãos de controle não
tenham mudado, que continuem agindo da mesma forma. O espaço do debate é importante. Então, as coisas mudam quando as pessoas começam a falar abertamente das questões. Então, é importante nós falarmos, né? Mesmo que eles continuem dizendo, como órgãos de controle, tudo que dizem, né? A administração precisa erguer a sua voz, né? E falar as suas dores. Mas vamos voltar, então, ao Dr. Johnny, né? Não, perfeita a sua colocação, Cris, bem na linha do que... eu achei que tinha travado de novo. Mas bem na linha assim, da nossa ideia da palestra, aqui da nossa conversa, de abrir esse debate, de tirar um pouquinho dos livros, né, de direito administrativo, trazer para o servidor, porque assim, quando vai surgir a LINDB ou a lei de abuso de autoridade, o Ministério Público, os juízes, os tribunais de contas fizeram muita pressão. Enfim, a LINDB teve vários artigos, ela foi bem desidratada antes de sair. E por que a administração pública não faz esse movimento também, né? Pera um pouquinho, nós vamos interpretar a nossa atuação. E a gente tem também que debater, porque muita coisa, alguns ovos da serpente têm sido colocados, porque, citar alguns exemplos, muitas administrações públicas têm trazido conselheiros, as que podem trazer, para participar da administração pública, para melhorar a sua relação com o Tribunal de Contas. Outra coisa é trazer o Tribunal de Contas para debater os editais de licitação, porque aqui, quando ele fala e escolhe aqui no início, aí beleza, então já está carimbado pelo Tribunal de Contas, eu posso fazer aquilo. Mas espera um pouquinho, né? Quem é competente para tomar as decisões políticas? Quem foi eleito para tomar decisões políticas? E quem são os servidores que passaram no concurso e têm a expertise, né? Tem esse mito de que o Tribunal de Contas é técnico e nós todos aqui somos políticos ou apadrinhados. E não é bem assim, né? Tem muita gente técnica aqui que traz uma curva de aprendizado de anos de administração pública que um juiz e um promotor não tem, porque não teve aqui do outro lado, né? Então, acho que esse debate é importante, foi por isso que a gente quis sair um pouquinho de discutir o que o artigo 51 da 866 dizia de responsabilidade do servidor, enfim, de trazer a questão específica da responsabilidade para debater o cenário institucional da responsabilização do servidor, para entender onde a gente está, né, envolvido enfim, como isso tem sido tratado. Para terminar a questão ali do artigo 10, que eu vinha falando, né, dos contratos de seguro que algumas estatais faziam ou têm feito, isso é bem comum também em dirigentes de concessionárias. E aí o Tribunal de Contas, não sei se eu concluí ali, o Tribunal de Contas entendeu que o seguro para pagar uma prestação jurídica, né? O seguro para contratar uma assessoria jurídica é possível, até para o gestor não ser obrigado, por exemplo, naquela licitação que eu citei para vocês de 8 milhões, um advogado vai cobrar quanto para defender essa pessoa? Se cobrar 10%, são 800 mil, se cobrar 1%, é 80 mil de um servidor que agiu no estrito cumprimento, né, do seu exercício. Então, o Tribunal de Contas entendeu que essa cláusula de seguro era possível, mas a cláusula de seguro contra a indenização, ou seja, que arcaria com a indenização a ser paga se ele agiu com dolo ou culpa, isso seria inconstitucional. E aí eu concordo um pouco, porque realmente tiraria ali a questão a questão responsiva de uma punição, né? Se eu não tenho ameaça de ser punido, eu não vou agir, então perde o sentido da punição se não é o próprio sujeito que paga ou arca com a punição. E aí, penso que na linha dessa ideia de contrato de seguro, a Lei 14.133 trouxe uma previsão parecida, que é o artigo 10, que diz o seguinte: se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados a licitações e contratos precisarem se defender na esfera administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato
praticado em observância com orientação constante no parecer jurídico, esse sujeito vai ser defendido pela Procuradoria. Tá, vamos lá. A ideia eu acho boa, eu acho que faz sentido. Se o agente agiu em conformidade, no seu, eu nem digo do parecer jurídico, se o agente agiu em conformidade com seu dever legal, é justo que se encontre mecanismo para ele não gastar com advogado, para ele não gastar com a sua defesa do seu próprio ato. O grande problema que se tem aí tem uma ADIM, né, proposta pelos procuradores do Estado, dizendo que a Lei 14.133, que é uma lei federal, trouxe obrigações para servidores estaduais, trouxe obrigações para procuradores que não poderiam trazer. Então, existe uma ADIM no Supremo sendo debatida agora, proposta pelos procuradores do Estado, e eu acho que a Associação dos Procuradores do Município também entrou como amicus curiae nesse processo. Tem uma outra questão que é a de responsabilização, de não responsabilizar os servidores quando eles agirem em conformidade com os pareceres jurídicos. O grande problema que eu vejo nisso, Cris, é uma atuação anterior, né? A pressão para que, se antes já existia, ou poderia existir, não aqui em Porto Alegre, enfim, na Finlândia ou em alguns outros. E aqui em Porto Alegre, na Finlândia e no Luxemburgo não existe, mas em outros municípios existem, uma pressão para você dar um parecer em um ou outro sentido. Se o gestor estiver completamente livre de responsabilidade, se a decisão dele foi conforme o parecer, e aí a responsabilidade fica para o procurador, a pressão para que o parecer aprove aquela contratação me parece que vai ser muito grande. Então, isso gera um problema muito grande de controle, né? Porque existe uma dificuldade no entender o papel da procuradoria numa contratação pública, né? Se ele é controlador também, se ele não é controlador, se ele só dá um sim para aprovar, ou se ele está travando porque ele quer travar, se ele parte de viabilizar a contratação pública, se ele é também um expert, né? Porque quando a gente cita uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União ou cita alguma coisa que a lei determina, isso vem de uma curva de aprendizagem de boas contratações, entendeu? São boas práticas de contratação. Então, você está participando da contratação, está participando da economia do recurso ou de fazer uma boa contratação. Se você tira um pouco desse papel da Procuradoria, eu acho que há um risco aqui também. Entendo a ideia, acho boa, mas tem efeitos aí colaterais que precisam ser estudados. Né? Eu acho que a gente pode abrir para discussão, não sei se eu fui claro em tudo que eu falei, eu quis tentar dar um panorama geral do que vem se debatendo em sanção administrativa, e eu espero que a partir daqui a gente tenha ali condições de interpretar um pouco melhor as decisões dos tribunais e as leis sobre a responsabilidade do servidor em licitações e contratos. Muito obrigada, Johnny. Foi excelente. Foram excelentes as colocações, né? E eu acho que exatamente nesse sentido nós precisamos debater. Fica claro que ainda os órgãos de controle são muito conservadores, né? Como regra geral, em relação à responsabilização. São muito conservadores, ainda tem toda essa dificuldade com a aplicação da LINTB, que tem muitas aberturas positivas, né? Mas ainda estão com dificuldade de aplicar a LINTB. Mas a ideia é que a gente permaneça no debate. Podemos começar com um questionamento ali do chat, o nosso colega de Porto Alegre, Fabiano, falando especificamente da figura do ordenador de despesas, né? Que é o gestor, né? Que é o gestor propriamente dito. Não sei se tem algum comentário, Johnny, sobre isso. Nessa linha, o Fabiano, tem
a ideia que você tem tido nas últimas decisões o problema é que assim a gente não consegue ter uma linha de raciocínio mesmo dentro do próprio tribunal. São vários tribunais de contas e são vários ministérios públicos, mas mesmo no TCU, que é onde a gente tem um contato maior, assim, que tem uma jurisprudência que toda semana eles lançam ali os informativos e tal, mesmo no TCU você não consegue ver um padrão, né? Então, às vezes, eles punem o secretário municipal, a autoridade máxima, outras vezes eles dizem que não pode se punir a autoridade máxima ou o gestor do órgão, tem que se punir especificamente quem participou, por exemplo, em questão de superfaturamento do orçamento, é a equipe técnica que elaborou o orçamento. Então, você não consegue ter um padrão. O que se tem visto, e aí eu acho que a nova lei de licitações de contratos, ela traz isso, o primeiro simpósio de licitações de contratos do CNJ foi nessa linha de segregação de funções, tá? Então, o órgão demandante vai ficar responsável pelos atos ali praticados, o agente de contratação pelos atos praticados ali na fase externa da licitação, ou seja, depois do planejamento, e o ordenador de despesa ali na fase de execução contratual. Basicamente isso, e o procurador como um garante total de tudo isso, porque, como eu disse, o artigo 10, junto com o artigo 53, que é um outro problema, agora diz que o procurador, ao aprovar a licitação, ele é responsável por todos os aspectos suficientes para a contratação. Ou seja, isso não se diz muito quais são todos esses aspectos, o que são esses aspectos. Há uma interpretação de que são apenas os aspectos jurídicos da contratação, mas não é o que a lei diz, né? É óbvio que a gente tem que interpretar a lei com base no sistema. Mas, enfim, não sei se te respondi, o Fabiano, mas é que realmente é difícil de responder assim com segurança. Temos. Ó, Eu perdi o chat porque quando eu caí, acabei. temos uma outra pergunta aqui do James. A preocupação do servidor com a responsabilização, algumas vezes estão atreladas às decisões políticas que são tomadas. E são só por aquele período de gestão de 4 anos, menos meses. O servidor é que poderá ser responsabilizado e não o político. Então, essa relação, né, do staff administrativo temporário e do staff jurídico e administrativo permanente, né, na administração. E esse é um ponto que, assim, que a gente tem que ter em mente. Dificilmente o gestor máximo do órgão ou os agentes políticos eles são responsabilizados em uma licitação e contrato. Geralmente é o técnico que emitiu a decisão ali, específica no caso, que vai ser responsabilizado e vai ser atribuído ali como o gestor médio, né, o servidor médio que deveria agir. Então, vai ser o agente da contratação, vai ser a comissão de licitação, vai ser quem elaborou o orçamento, quem permitiu o gasto com a contratação direta. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E aquilo que eu disse lá no início, que é uma situação meio esquizofrênica, né, que criam a lei para os servidores, atribuindo mais responsabilidades aos servidores e depois querem que os servidores não apliquem as leis que foram criadas e atribuídas a ele. Então, essa realmente é uma dificuldade que o James que disse que acontece. Sim, é uma realidade que se tem na administração, né? Agora, aí a importância de se manter dessa forma. Lorenzo, por favor, Lorenzo. Oi, doutora. Oi, Johnny, tudo bom? Não sei se está dando eco. Um pouquinho, mas segue. Opa. Tudo bom? Primeiramente, queria agradecer pela palestra. Eu acho que estava tudo muito claro, estava tudo realmente muito bem explicado.
E uma dúvida que me surgiu aqui, e me surge até de vez em quando aqui com temas gerais da Procuradoria, quando a gente está trabalhando por aqui, né? É sobre a questão do erro, sobre erro grosseiro, dolo e tal. Mais especificamente sobre erro grosseiro, no caso. Porque eu penso assim, quais são os critérios que são em maior grau avaliados quando se define o que é um erro grosseiro? Porque às vezes nós podemos ter uma decisão sobre, claro, não vai ter sido na administração pública, mas sobre R$ 20 sem nenhuma fundamentação, estamos tratando de dinheiro público, estamos tratando de moralidade pública, que é o que o direito administrativo defende, ela não defende o dinheiro em si, mas sim a moralidade pública, e ela tem zero fundamentação. Aí nós podemos considerar um erro grosseiro, porque não tem zero fundamentação. Às vezes nós estamos tratando uma decisão de, sei lá, R$ 100 milhões, e ela é uma decisão razoavelmente fundamentada, mas os fundamentos talvez não são suficientes pelo risco e pela incerteza que envolve o negócio. E aí, mesmo ela tendo razões para tanto, podendo se considerar um lado ou um outro, mas o TCU escolhendo o outro lado, ela é uma decisão razoável. E muitas vezes ela pode ser sancionada pelo TCU. E às vezes a gente tem um meio termo também, que é quando é um valor, por exemplo, que é muito dinheiro para uma pessoa física, uma pessoa média física, enquanto pessoa em si, e não é tanto dinheiro para a administração pública, claro, pesa. Por exemplo, o valor de R$ 100 mil. Se nós levássemos uma multa de R$ 100 mil, todo mundo aqui sentiria no bolso, com certeza. Ia mudar a qualidade de vida durante os meses, talvez anos. Mas para a administração pública, ainda que seja um dinheiro relevante, não é isso que vai fazer a casa cair. E aí fica nesse limbo, assim, às vezes eu percebo o administrador, a gente tomar uma decisão, não digo arrojada, mas uma decisão mais difícil pelo medo de uma responsabilização de 100 mil, medo de uma responsabilização de 100 milhões, e às vezes, quando se trata de um valor menos expressivo, acaba tendo uma despreocupação com a fundamentação, talvez. Não estou dizendo na grande parte dos casos, mas às vezes pode acontecer. E isso também se considera um erro grosseiro. Eu queria saber, assim, na tua percepção, Johnny, quais são os aspectos que mais são avaliados pelo TCU, pelo TCE, quando se avalia a questão do erro grosseiro. Obrigado. Bom, bem pontuado, Lourenço. Na verdade, não existe uma métrica influenciada pelo valor, né? O que existe são questões indiretas que levam a isso. Então, você vê que decisões, ou seja, processos de grande vulto, ele tem uma interferência muito grande do Tribunal de Contas. Por exemplo, licitações de concessões, PPPs, de grandes contratos, dificilmente tem um curso natural de começo, meio e fim, sem uma paralisação do Tribunal de Contas. Então, que é aquilo, chamam de estímulo de protagonismo dos agentes de controle, que é onde ele vai aparecer mais, ele como ser humano, ele vai querer interferir naquilo. E eu acho que não pode ser uma métrica, porque geraria aquela questão da fuga dos bons servidores a estarem ocupando cargos que estariam lidando com esses valores. Eu acho que quando você está na administração pública, independentemente do setor, eu fiz o mesmo concurso que a Cris, a gente tem o mesmo cargo e a mesma função. Hoje eu posso estar em uma função que analisa o processo de R$10 mil e ela é uma função que analisa o processo de 10 milhões e ela não pode ser punida por isso, entendeu? Acho que a diligência tem que ser a mesma na atuação e a responsabilização a mesma. Então, ela tem o direito ao erro administrativo e talvez no processo de 10 milhões ela vai ter um direito maior ao erro, porque as incertezas são maiores, o volume é maior do que num processo menor. Então, não tem essa métrica. Eu vou passar aqui alguns acordos no chat que a administração, que o TCU lidou com um erro grosseiro, e aí vocês façam aí a análise de vocês sobre o que é erro grosseiro, o que não é, enfim. Mas o administrador médio deles é bem amplo. É conforme o caso. Às vezes pode ser mais alto, às vezes pode ser mais baixo. Sim. Depende do próprio, depende do conselheiro.
A pior parte é essa da insegurança, né? Porque o medo vem da insegurança, né? Então, quando cada conselheiro pensa uma coisa, cada membro do Ministério Público pensa uma coisa diferente, é muito difícil, né? Agora, também é importante frisar aqui, quando nós falamos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, não é em todos os casos isso, né? Nós já, o Rony e o Johnny já devem ter participado, né? De reuniões com órgãos de controle, com pessoas específicas, enfim, que são muito cientes da sua função, né? E que, junto à administração, referem expressamente que, olha, nós não somos os administradores, vocês são, né? Porque muitas vezes o procurador vai, né, com o administrador numa reunião, num órgão desse tipo de controle, para perguntar, para tirar uma dúvida, para, enfim, né? E nós ouvimos de vários integrantes dos órgãos de controle essa fala muito lúcida, né? De que, olha, órgão de controle é uma coisa, administração é outra, e a administração tem que ter o seu espaço, né, dentro dos seus problemas para criar suas soluções legalmente, mas sem medo, né? Então, só para deixar claro também, né, Johnny, que quando nós falamos aqui órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, não são todos, né? Existe uma parcela considerável dos integrantes dos órgãos que conseguem perceber, né, essa diferença, né? O que é muito positivo, né? Isso só dá mais força para esse nosso tipo de fala aqui. Muito, muito bem lembrado, porque não é generalizando, né? E tem. Eu acho que a pandemia mostrou muito, né, Cris? Assim, a deferência foi muito boa a atuação do judiciário, sobretudo do judiciário, na deferência das decisões administrativas. Teve uma briga de protagonismo entre os. Não sei se é uma briga de protagonismo, enfim, mas de atuação dos demais órgãos ali. Realmente houve uma confusão de competências. Em alguns casos, a gente teve até de vencer o debate dizendo que alguns não eram competentes, né? DPU e DPE brigando na mesmo caso e você dizer, não, DPU tu nem tem competência para estar aqui, isso nem é assunto federal. Enfim, isso aconteceu muito, mas o judiciário, naqueles casos, foi bastante deferente à decisão do gestor. Isso a gente tem que pontuar bem. Não sei se tem mais perguntas. Nós estamos nos aproximando já das 11h30, né? Alguma pergunta? Alguém gostaria de se manifestar? Não? Acho que foi muito importante, então, Johnny, esse momento nosso, né? Essa tua palestra aí, a brilhante exposição, tu tens um histórico aí, né? Uma grande caminhada acadêmica e profissional prática, né? O que é o ideal, né? Nós temos, né? Além das especializações, mestrado, enfim, toda a gama de atividade acadêmica tua, mas também a parte prática, né? Então, isso só abrilhanta ainda mais aí o nosso evento aqui pelo CEDIM. Eu gostaria de agradecer, então, muitíssimo a todos aqui os participantes, né? Nós tivemos, acho que um pico de quase 160 participantes no topo máximo, e agradecer aos participantes e a presença aí do Johnny Prado, que nos abrilhantou com palavras às vezes acolhedoras e às vezes instigantes, né? Mas, de qualquer forma, sempre muito boa reflexão. Muito obrigada, Johnny. Eu que agradeço, Cris. Obrigado vindo de ti também, que tem em uma escala muito maior tudo isso que você me referiu sobre a caminhada tanto acadêmica quanto profissional, é um exemplo para todos nós que atuamos ali na Procuradoria, então fico muito feliz. Talvez não todos nós que atuam em licitação aqui não saia tão animados dessa palestra, saia um pouco com... Mas o debate ele é importante para a gente desmistificar, para a gente
levantar esse debate também e caminhar para um cenário mais seguro de atuação nas licitações. Eu estou nesse ramo, eu continuo nessa caminhada, e acho que a gente tornar mais seguro nossa atuação é um dever de todos nós, por isso o debate foi nesse sentido. Muito obrigada. O teu livro é excelente também, Johnny. Agora eu pensei, podia pegar aqui, mas eu acho que eu não vou achar, mas eu tenho ele aqui, já li. Viu? Excelente a última edição aí da Saraiva. Parabéns Obrigado. por todo o teu trabalho aí. Um agradecimento final aí ao pessoal do apoio, né? Na pessoa da Ângela. Eu agradeço a todos aí do CEDIM que nos ajudaram com apoio logístico, etc. Muito obrigada. Encerramos então. Obrigada.